Olá, graça e paz, irmãos. Nós sabemos o desafio que é, essa questão de nós administrarmos bem a nossa vida e principalmente administrarmos e sermos íntegros nas finanças. É uma área que todos nós somos desafiados e precisamos ter luz com relação às Escrituras, o que ela fala a respeito da questão da integridade e do testemunho pessoal nas finanças. Então, geralmente quando eu vou falar de finanças, geralmente eu começo a partir de um orçamento. O orçamento é a sua programação e consequente administração financeira, seja no planejamento mensal das contas domésticas ou no planejamento da aquisição de um bem específico. Nós sempre devemos fazer um orçamento. Então, um orçamento é uma planilha onde tem as entradas e onde tem as saídas. E aquela planilha ela vai nos revelar como é que está a nossa saúde financeira. Se as entradas forem maior do que as saídas, a nossa saúde financeira está uma saúde financeira boa. Porém, se as nossas entradas forem menores do que as nossas saídas, nós precisamos reajustar o nosso orçamento para que a gente não venha a ficar, vamos dizer assim, com o testemunho comprometido na área financeira. Em Lucas capítulo 14, versículos de 28 a 30, Jesus diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, a fim de ilustrar uma verdade espiritual, Jesus mencionou o orçamento de um empreendimento como sendo a coisa mais natural e lógica que qualquer um faria. Este é o princípio de vida que até os incrédulos utilizam e que nós também deveríamos utilizar. Se quisermos honrar ao Senhor com a nossa vida financeira, temos que gastar de forma regrada e programada. E nós só vamos fazer isso se tivermos um orçamento, aquela planilha que nos mostra como está a nossa saúde financeira. Então, 1 Pedro capítulo 2, os versículos 12, 15 e 16, mostra que nós devemos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Ele diz assim: tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, é importante nós termos muito cuidado na forma como nós vivemos a nossa vida financeira, porque vez ou outra surgem alguns escândalos e nós precisamos, entender que a forma como nós vivemos na nossa vida financeira pode trazer glória ao nome do Senhor, mas pode também trazer vergonha ao nome do Senhor. E para isso nós precisamos ter sabedoria, precisamos preservar o nosso testemunho. Amém? Tudo o que fazemos deve promover glória a Deus, até mesmo aquilo que comemos. Somos chamados para glorificarmos a Deus por meio da nossa conduta e das nossas obras. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É importante nós entendermos isso, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e precisamos também brilhar e purificar na área financeira. Para isso nós precisamos avaliar os princípios de integridade, pois vivemos numa sociedade em que prosperar é sinônimo de que brigar bem nos negócios.
A ideia de competitividade foi substituída pela ideia de uma guerra onde vale tudo, em nome da sobrevivência e com uma profunda manifestação de egoísmo. Os homens alegam que eles aprendem a viver a prática de seus negócios alicerçados na mentira, na desonestidade, passando a perna uns nos outros e sem nenhum escrúpulo tomam o jugo cada vez mais severo, tornam o jogo cada vez mais severo. Diante disto, questionamos como deve ser a conduta do cristão na área financeira, uma vez que é tão fácil nos deixarmos levar pelo atual sistema mundano. Deus, no entanto, deseja que não nos conformemos com este mundo, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente. Precisamos deixar que os valores da palavra de Deus encham o nosso coração, a ponto de mudarmos completamente de atitude e pensamento. Então, a Bíblia vai trazer versículos que falam a respeito de como nós devemos viver. Aqui, no Salmo 15, dos versículos 1 ao 5, vai fazer essa pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí o salmista vai responder: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível repóbrio, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então o salmista aqui ele vem trazendo uma série de condutas e de comportamentos que aquele que deseja habitar no santo monte de Deus precisa viver. Amém? Então é muito importante nós entendermos essa questão da justiça, essa questão da equidade, essa questão do domínio da língua, mas também da administração dos recursos financeiros. É muito importante nós sermos justos na nossa conduta financeira. Amém? É muito importante nós sermos justos naquilo que foi confiado a nós com relação aos bens, aos recursos. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento mediante a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Então, o que honra a Deus, nós vivemos uma vida que vai glorificar o nome dele. E não nós vivemos uma vida que vai trazer tristeza por causa do nosso mau testemunho. E isso é uma responsabilidade de cada cristão. Eu diria até de cada pessoa, de ser íntegro nas finanças. Alguns até justificam a falta de integridade porque todo mundo faz. Mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo, você é um filho de Deus. Você precisa andar com a verdade. Você não pode estar envolvido com mentiras, com defraudações. Você tem que ser alguém que cumpre a palavra, que honra a sua palavra. Eu sou de uma época que o meu avô, ele dizia que o maior bem que um homem tinha era a palavra. Quando o homem perdia a palavra, ele perdia a reputação, e perdendo a reputação, ele perdia nos negócios e perdia nas amizades. Então, esses princípios que os antigos, vamos dizer assim, como nossos avós, bisavós, até os nossos pais, eles honravam muito o nome. Alguns deles não tinham nem conta em banco. O que valia era o aperto de mão, era a palavra dada. Então, a Bíblia traz isso como verdade. Hoje, apesar dos contratos serem muito bem amarrados, juridicamente falando, nós vemos muitas pessoas que aparentam ser leais, aparentam ser honestas, mas infelizmente são infiéis nos contratos. E pessoas que são infiéis nos contratos não são íntegros nas finanças. Então é muito importante nós atentarmos para isso, amém? Nós vivemos uma vida que glorifica ao nome do Senhor. E os crentes, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele diz que nós devemos mudar de vida, amém? Nós devemos ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida que exalta o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é correto e tenha
para si e para ajudar o necessitado. Então, tinham pessoas na época de Paulo que, quando ele pregou o evangelho, eles viviam de furtos. E Paulo traz essa demonstração. Após o novo nascimento, você não pode mais furtar. Você tem que trabalhar. E aí, irmãos, é onde nós precisamos voltar o nosso tempo, nós precisamos administrar as nossas finanças e nós precisamos trabalhar. A Bíblia recomenda muito nós não sermos preguiçosos, nós não cobiçarmos aquilo que é do outro, mas nós fazermos com as nossas próprias mãos aquilo que vai trazer para mim e para você as necessidades supridas e até condições de ajudar aqueles que estão em necessidades. Amém? Então, essa matéria de prosperidade bíblica ela é muito vasta, ela é muito completa, e se nós quisermos desfrutar da plenitude de Deus, nós precisamos aprender a ter integridade nas finanças. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.